que é uma doutrina mesmo. Não sei. O mundo tem leis. O que acontece? As pessoas têm inveja das leis e querem criar as próprias. O que elas fazem? Criam interpretações para aquelas leis. Aí cada um tem o seu direito. Não sabia. Doutrina é basicamente isso. É o material que você vai ter para estudar sobre aquele assunto. No caso, o nosso assunto é bem sério. Diversas teorias que existem no universo nerd. Para inaugurar esse quadro, a gente vai começar com uma série que tem tudo a ver com doutrina. Esse é o primeiro Por Dentro da Doutrina. O que eu poderia começar dizendo sobre a doutrina de Preacher? Eu acho que é importante começar falando que é a primeira série baseada em quadrinhos da Vertigo, que é Preacher. Foi uma série que, quando ela chegou, ela quebrou muitos paradigmas, porque ela pegava a realidade do povo americano e ela fazia tanto, mas tanto sarcasmo em cima daquilo que chegou a ser ofensivo. O importante dessa série é que ela veio de um canal que já tem experiência com adaptações em quadrinhos adultos, que é a AMC. Só que em Preacher ela fez uma coisa estranha, ela escolheu um ator de cinema que fazia só filme de comédia pra ser o showrunner de uma série dessas, que foi o Seth Rogen. E por incrível que pareça, o cara é um excelente produtor, porque ele consegue contrapesar tudo que a série devia ter. O importante de você entender a série antes de entrar nesse universo mesmo é você entender que não é uma adaptação fiel 100% aos quadrinhos. É uma adaptação que ela transpõe uma mídia para outra de um jeito original e com uma linguagem totalmente diferente, mas que combina e que a essência das duas obras são muito parecidas. Aqui a série trata a fé como um veneno, porque a fé é o foco da série. O Preacher, o pregador no caso, o Jesse Custer, ele prova muito bem isso. O pastor ser o protagonista da série é genial, porque ele vai ter o dom da palavra de Deus, que eu vou explicar depois, e você vai vendo tanto que isso aí casa bem como uma piada, que na verdade é uma crítica muito contundente a tudo que a série quer atacar. E basicamente a série começa com o Gênesis, que é o filho de um anjo, de um demônio. Sai daqui, seu demônio, morre! Fugindo do céu. Basicamente, quando o Gênesis nasceu, Deus se sentiu ameaçado, e todos os anjos também, porque era uma coisa poderosa, porque ele tem o dom do Gênesis é a palavra de Deus. Tudo que ele falar pra alguém fazer, a pessoa vai fazer. Ele domina pelo verbo, é o poder do Gênesis. E ele é a arma mais poderosa que o céu poderia ter. Só que o inferno também quer ter ela. Só que o que acontece? O Gênesis não quer servir ninguém, porque ele quer o quê? Quer causar o caos. Ele é, na verdade, uma criança, só que com superpoderes. E ele é uma entidade. E basicamente a série começa com essa premissa, mostrando os diversos pastores das diversas religiões usando a palavra deles, que eles consideram a verdade sobre tudo, para convencer as pessoas. E o Gênesis fala, é a minha chance de conseguir um corpo que vai usar o meu poder do jeito certo. E ele vai, assim, no começo tem todo o negócio de tentativa e erro, que ele não consegue acertar qual sacerdote que vai conseguir se adaptar a ele, até que ele cai no Jesse Custer, que é o pastor, que é o protagonista da série. Só que antes de falar dos personagens, é importante frisar que a série tem uma construção totalmente diferente, porque além de ter essa temática, essa pegada de crítica à sociedade americana, ela é calcada no humor, porque ela usa a sátira para fazer a crítica dela. E a vitória do Trump nas eleições dos Estados Unidos caiu como uma luva na série, porque é tudo aquilo que ela criticava acontecendo. Agora ela tem embasamento fático para continuar criticando aquilo. Ela quer criticar tudo que ela acha de errado no fanatismo religioso, e ela faz isso muito bem. E o que acontece? O fanatismo religioso na série, ela consegue mostrar isso de um jeito que você consegue entender como que isso se espalha por todos os setores da comunidade. Seja na relação familiar, seja na relação abusiva entre o marido e a esposa, o marido e o filho, seja na corrupção das autoridades, e prova isso muito bem, e tudo tá colocado na fé corrompida que tem no Texas dos Estados Unidos, que é tipo um micro-universo que ele usa pra fazer uma crítica geral. E você entendendo que a pegada da série não é uma coisa séria, dramática, uma série mais de humor, você vai conseguir levar melhor o que acontece, porque tem muitos absurdos na série, não absurdo de roteiro, mas absurdo assim de brincar com a lógica. Eles sabem que eles estão brincando e abusando disso, mas eles fazem como uma piada, e por isso que vai funcionar se você quiser ver uma série de comédia. Se não quiser, não é a série pra você. Mas esse universo baseado tanto em humor, ele tem um visual muito assim discrepante, porque tem aquele negócio do humor bizarro e tal, só que aqui a fotografia da série, por exemplo, ela tem uma coisa muito diferente, porque uma definição que eu conseguiria falar é que a série é tipo se fosse Mad Max misturado com um Show da Fé e eles tivessem um filho que fosse tipo uma paródia. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. É basicamente isso, porque
tem todo o negócio do Texas, o deserto, tipo aquele cenário árido e tal, fotografia totalmente alaranjada, tipo, né? Dá um clima de mundo pós-apocalíptico, mas é o nosso mundo. E tem todo aquele negócio do showman que é o pregador, que é o cara que tem a palavra de Deus. E ele tem o poder da palavra de Deus de verdade. E basicamente, o visual dela te ganha no primeiro momento, porque a AMC tem muita experiência em fazer visual chamativo, mas aqui eu acho que ela se superou em muitos pontos. Eu lembro até Breaking Bad em alguns momentos, porque é o mesmo cenário, basicamente, ali, o Novo México, com Texas, lembra um pouco as paisagens. E a série funciona muito bem como um western revisionista, assim, aquele visual que começou nos anos 90, daquela nova onda de filme de cowboy e tal. E outra coisa que mais chama atenção é a maquiagem e o abuso de violência gráfica. Porque eles têm a noção de que estão fazendo exagero e, tipo, as cenas de ação lembram muito Kingsman, por exemplo. Tem uma cena que eles envolvem 2 anjos, um vampiro e o pastor brigando contra um outro anjo. Que, tipo, é totalmente Kingsman, é totalmente exagerado, tem um humor na violência e eles sabem fazer isso, porque é a pegada da série. É esse nível de humor que eles fazem. Mas agora, entrando nos personagens, que é o mais importante vocês entenderem por que esse universo é tão rico, vamos começar falando do protagonista, que é o Jesse Custer. Ele tinha um pai, o pai dele era pastor também, só que era um pastor totalmente desvirtuado, se envolvia sempre nos rolos que tinha na cidade ali, ele fazia tudo de errado. E o filho meio que aprendeu isso também. E no começo você acha que ele tá servindo a Deus ali naquela missão dele pra honrar o legado do pai, mas você vai ver que é totalmente diferente, porque o pai marcou tanto ele, o pai dele era um pai horrível. Você vê que ao longo dos episódios vão contando, ele gostava do pai, mas marcou muito ele, fez tudo que o pai fazia com ele. E acabou que o Jesse ele tem um passado muito obscuro, que você vai descobrindo aos poucos também. E isso que motivou ele a largar essa vida que ele tinha e tentar servir a Deus, porque ele tentou acreditar que em algum ponto algum ser divino ia conseguir salvar a vida dele e fazer ele ser útil para salvar a vida de outras pessoas por meio da pregação. É o que a série começa desconstruindo desde o primeiro momento, porque já começa naquela igrejinha local, só tem uma igreja na cidade, ele tá lá falando a palavra de Deus do jeito que ele acha que tem que ser. E tá todo mundo dormindo, as crianças mexendo no celular, e isso aí prova bastante que, tipo, a fé hoje em dia ela tá fraca, mas quando a fé engata, ela se torna um veneno, que é o que a série brinca muito. O Jesse é que ele não chega a ser um anti-herói porque ele não quer salvar ninguém. Basicamente, o plot dele é o quê? Ele quer encontrar Deus pra ele pagar pelas coisas que ele fez. É o que ele quer fazer. Porque nesse universo, a divindade que é Deus, ela é meio corrompida. Mas ele não é um personagem que você exatamente tem tanta empatia, porque ele não tem um objetivo de ser uma pessoa boa. Mas você quer acompanhar porque ele é muito carismático. E o Dominic Cooper tem uma atuação sensacional, a melhor atuação dele até hoje. E uma coisa rara hoje em dia é o protagonista realmente roubar as cenas onde que ele tá atuando, assim, onde que ele tá explodindo ou então fazendo uma coisa chamativa, e aqui ele consegue. E o Jesse é muito rico, tanto nas HQs quanto na série por isso, porque ele tem um passado obscuro e a relação dele com o Gênesis, como ele descobre os poderes dele, o dom da palavra, como ele começa a usar, tem tanta situação cômica quanto situações tensas e até dramáticas. Você consegue comprar a jornada que ele tá tendo. São 3 protagonistas, só que o Jesse é o central, mas ainda tem 2 que também são igualmente fodas, que o primeiro é o Cassidy, que é o vampiro da série. É o melhor vampiro da cultura pop, acho que disparado, assim, ele é genial. Porque ele é um vampiro nos modos clássicos, ele morre com sol, se eu não me engano, ele morre com bala de prata, com alho também. Só que ele brinca tanto com isso que, tipo, é uma coisa sensacional. Ele já começa a série fugindo de um culto que quer matar ele. No começo você acha que isso aí é só uma piada. Eu espero que eles usem mais esse plot depois. Mas funciona muito bem a piada desse culto louco que tá caçando ele. E a primeira cena já dá a noção da violência que a série vai ter, porque quando ele vai lutar contra os caras já tem noção de que ele é um personagem forte, que ele vai ser o personagem super poderoso ali do contexto, mas que ele é o piadista do começo da série. Você já começa com a ideia de que ele é o cara descolado, ele é o cara que vai fazer as piadinhas, vai sempre ter assim, uma esperteza maior que os outros, porque ele vai passar a perna em muita gente. Só que ele é um personagem leal, porque ele tem uma amizade muito bem construída com o Jesse. Eles começam assim, trocando farpas, mas aos poucos eles criam um romance muito foda ali. A personagem que mais é distância da versão dela nos quadrinhos e que, pra mim, é a melhor adaptada é a Tulip. Ela, basicamente, nas HQs, ela é um personagem totalmente frágil, que acho que é a pior construção que o Grant Morrison faz de personagem, porque é bem preconceituoso a visão que tem, sabe? Ela depende totalmente do Jesse, ela tá indo atrás porque, ela ama ele. Aqui não, aqui a Tulip ela tem uma visão diferente. O Jesse tá devendo alguma coisa pra ela vai atrás. Até que ela já começa a sair explodindo no helicóptero, uma coisa muito foda. E você vê que a construção dela é diferente. E o mais curioso é que o brutamontes do grupo é a Tulipa, porque ela, à primeira vista, você fala, ela é até pequena, assim, em relação à altura dos outros, mas ela é que vai explodir tudo, ela que vai quebrar tudo quando for preciso. E ela nem tem poder, ela só é louca mesmo.
mas ela é a personagem mais imponente dos três e você vai comprando, tipo, o carisma que ela tem, porque ela tem pouco humor, assim, o lado dela chega a ir pro lado do drama, mas o humor dela é meio que o Drax era no primeiro Guardiões da Galáxia, aquele humor que ela ser séria em relação aos outros, fazia você rir. O melhor personagem da série, que também é o melhor personagem da HQ, é o Cara de Cu, porque ele é muito sensacional. Porque o drama dele é muito forte, porque ele tem essa cara deformada por causa de uma tentativa de suicídio que deu errado, e por isso ele é a aberração da cidade. Todo mundo vê ele com preconceito, fala, nossa, que moleque estranho. A cara dele é muito, muito deformada. E a atuação do cara é sensacional. O Ian Collette consegue dar uma voz estranha, assim, saindo daquela maquiagem que vai te... Primeiro te faz ter compaixão dele, depois você começa a sentir até certo tom de ameaça, porque ele tem tanto ódio dentro dele, de tudo que a vida dele virou por conta de um ato dele, você consegue comprar muito o desenvolvimento do personagem. E a relação dele com a fé é o foco da série por muito tempo, porque por ele ter tentado se matar, ele tenta sempre ser o mais fiel a Deus naquela cidade. Inclusive, toda vez que estava tendo celebração e o Jazz estava pregando, ele era o único que estava interessado, era o único que estava tentando uma redenção, porque ele tinha medo de ir pro inferno. Então, o plot dele na série é isso. E isso é sensacional, porque prova que, às vezes, essa tentativa de se aproximar da fé é o que vai acabar corrompendo a pessoa, porque ele vai ficar um fanático totalmente louco. Não é o que acontece com ele na série, por enquanto, até agora, mas a relação que ele tem com relação ao fanatismo de outras pessoas é o foco da série, na minha opinião. É o que é mais rico no roteiro. E o personagem que é o favorito, acho, da maioria dos fãs, não é o meu caso, mas todo mundo ama ele, é o Santo dos Assassinos. Ele é basicamente o cara que conseguiu matar a morte. Que nas HQs, ele era um cara que na época do Velho Oeste, ele matou tantas pessoas, ele foi tão horripilante que nem a morte queria levar ele. Acabou que ele foi condenado ao inferno, ele conseguiu fugir, mas o que acontece? Ele conseguiu matar a morte em algum ponto e ele se tornou tipo a arma do céu contra qualquer coisa. E na série o arco dele, na verdade, é o que o roteiro trabalha melhor, porque ele não joga na cara o que ele vai ser. Ele começa construindo todo episódio, assim, por meio de flashbacks, o arco desse personagem. E no final, quando tudo se junta no penúltimo episódio, você vê o tanto que foi bem construído, porque fecha num jeito que tem um plot twist que ele é previsível, mas você não consegue perceber ele por incrível que pareça. Todo mundo que viu falou, não consegui perceber o que tava virando o cara. Mas tem um plot twist muito interessante e que é a melhor construção de enredo, porque eles conseguiram dar uma progressão bem natural para aquele plot dele. E, na minha opinião, é a melhor retratação de inferno que a gente teve em adaptações em geral, assim, atualmente, porque é complexo, é uma coisa que, se você for pensar, faz sentido. Se fosse real ou se for real, seria daquele jeito, porque é uma coisa muito bem feita que eu não vou dar spoiler para não estragar. Mas, tirando isso, tem muito personagem interessante que não cabe eu falar de todos os coadjuvantes aqui, porque são muitos, e cada um tem a sua crítica embutida e tem o seu humor ou então o seu drama que vai valer a pena você descobrir por você mesmo. E os clichês que você acha que vai cair são todos quebrados na primeira cena. Eles apresentam o personagem como um clichêzão. Só que logo em seguida, no próximo episódio, ele já quebra aquilo e você vê que não tinha nada a ver com o que você estava pensando que era o cara, sabe? O personagem é totalmente o oposto. A série brinca com isso e é uma das coisas que mais vale a pena acompanhar. Mas acho que o grande ponto forte da série é exatamente isso. Essa questão de ter a crítica social casada com uma coisa que é divertida de você ler ou então você assistir a série, porque ela também ficou muito bem adaptada. E a série em si, ela é muito, assim, com ar de superprodução, sabe? Não é que tem efeitos mirabolantes, não é que tem umas coisas épicas, não é nível Game of Thrones, não. Ela é bem produzida no contexto dela, porque esse negócio de ser um western faz ela ser diferenciada de uma série que funciona como uma paródia, mas funciona como uma série, se você quiser ver uma série de ação, funciona também. Mas o grande foco dela é isso. O que é mais rico nela é quando ela para a ação, que ela também tem momentos de ação desenfreada, mas ela para respirar e conversar sobre o que ela está propondo a criticar. E quando ela faz isso, ela consegue se distanciar de qualquer outra obra, inclusive American Gods, que é o exemplo mais que a gente tem, claro, hoje em dia, Lucifer também. Ela consegue, no seu universo, se consolidar bem melhor do que, por exemplo, American Gods, as pessoas não entenderam ainda e ela se perdeu em alguns pontos, assim, é o que eu vi todo mundo comentando em relação ao original. Não li, mas é o que todo mundo tava comentando, demorou um pouquinho para encaixar. Preacher, ela já começou muito bem definido o que ela ia ser. Ela começou diferente da obra original, mas ela tava calcada naquilo lá, você sabia que a história ia acabar indo para aquele ponto. E isso que é o que faz ela uma grande adaptação.
E essa questão do Gênesis ser a voz de Deus, ser a palavra que vai ditar a verdade no mundo, um pequeno spoiler que eu vou dar, tipo, você fala, vai pro inferno, a pessoa literalmente vai, porque esse é o poder dele. E eles brincam com isso porque essa que é a pegada da série, é você pegar o coração do Texas, que eles estão lá no meio, preconceito, a ignorância que supostamente eles têm, e subverter isso. Inclusive o próprio estereótipo do texano burro, agressivo, machista, ele é quebrado em diversos momentos, porque a série ela se calca nisso. E é interessante porque o Seth Rogen conseguiu fazer uma adaptação tão assim, porque ele geralmente faz uns roteiros bem duvidosos assim, mas a série como um todo ela consegue se distanciar disso tudo, ela consegue ser uma obra impressionante. Eu não esperava de verdade que tivesse tanta qualidade quando eu fui ver, mas hoje em dia eu prefiro a série a HQ, embora sejam pegadas semelhantes, mas com suas diferenças. Vale a pena ver as duas, mas a série, acho que pra você que tá chegando agora nesse universo, ela vale mais a pena você conhecer mais e ter um primeiro contato. Ela é menos agressiva, mas ela é mais sagaz em outros pontos. Ela funciona melhor como uma crítica, assim, na minha opinião. O importante de ter trazido a doutrina de Preacher aqui é porque ela foi e ainda é um dos universos nerds mais importantes, porque ela traz elementos assim que tantas outras obras beberam dela e que eu tenho certeza que pela série vão continuar servindo como referência. E você ter uma adaptação assim na televisão, que já é uma mídia que mais pessoas vão ter acesso, é uma coisa importante. Por isso que aqui a gente trouxe essa proposta desse tipo de quadro, que é o Por Dentro da Doutrina, pra gente ter uma noção de obras que geralmente talvez você não teria contato com elas. Mas aqui a gente vai tentar trazer essas obras mais diferentonas, pra você ter uma noção do que é pra você poder assistir e não chegar totalmente cru. Talvez aqui vai sair a recomendação da melhor série da sua vida, vai saber. A gente vai trazer mais quadros desses, com séries que o pessoal não costuma comentar tanto. Mas basicamente é isso. Esse é o novo quadro do Toga, mas é justamente isso, que a gente vai trazer essas informações extras. Que nem a gente já tem experiência de fazer com Desventuras em Série, que vai ter card aqui em cima. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente o que você achou da doutrina de Preacher. Até a próxima. Eita, 3 segundos. Ela parece